O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor, Deus, lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre todos os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Caríssimo povo que está nos assistindo, caríssimo povo de Deus, diáconos Ronaldo e Wilson, rezemos juntos: Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Irmãos amados, vamos ver se vocês estão estudando a Bíblia. Qual que é o salário do pecado? Oi? O salário do pecado é a morte, nos diz Paulo numa das suas cartas, é isso? Sim, não é? Se o salário do pecado é a morte, nós celebramos hoje a Imaculada Conceição da Virgem Maria, então ela foi concebida sem um pecado, não é? Se ela foi concebida sem um pecado original, e o salário do pecado é a morte, a Virgem Maria, então, foi assunto ao céu em corpo e alma. Não é isso?
Porque ela não teve pecado. Então ela foi assunta ao céu, como nós celebramos um dos seus dogmas. 1854, o Papa Pio IX declarou o dogma da Imaculada Conceição. Que dia mesmo? Que dia? 8 de dezembro de 1854. Então ele declarou o dogma da Imaculada Conceição. Depois de quase 100 anos, o Papa Pio XII, então, fez um referendo, vamos dizer assim, nos bispos, os padres do mundo inteiro, perguntando se ele poderia declarar, então, o dogma da Assunção, porque até então, esse dogma estava sendo discutido para todo lado. Mas se o salário do pecado é a morte, e a Virgem Maria, ela foi concebida sem a mancha do pecado, o que nós temos que fazer de crítica, então? Ela foi assunta ao céu em corpo e alma, porque é isso que vai acontecer, isso que aconteceu com ela. E aí, então, o Papa Pio XII, depois de quase 100 anos, em 1950, então, 96 anos depois, declarou o dogma da Assunção da Virgem Maria. Mas que dia foi mesmo esse dogma, vocês lembram? Vou dar uma pista, foi em agosto. Oi? 15 de agosto de 1950, então, foi declarado o dogma da Assunção da Virgem Maria. Amados irmãos, mas ainda tem gente até hoje criticando, dizendo que não aconteceu esse dogma. Então, aí o que aconteceu em 1954, lá na França? A aparição de uma grande imagem, de uma grande Nossa Senhora, que nós celebramos dia 11 de fevereiro. Qual é? Oi? Nossa Senhora de Lourdes. Então ela apareceu lá em Lourdes para quem? Santa Bernadette. E o que ela disse para Santa Bernadette? 1954? 4 anos depois do dogma e alguns teólogos, muitos criticando. O que ela disse para Santa Bernadette? Oi? Eu sou a Imaculada Conceição. Ela já sabendo que tinha gente criticando, dizendo que ela não era, ela disse: eu sou a Imaculada Conceição, acreditem, eu nasci sem a mancha do pecado, por um bem maior, por algo, para que Jesus nascesse dela e nós fôssemos redimidos novamente pelo Senhor. Então ela, sabendo que os seus filhos estavam ainda criticando, não acreditando, ela bateu o martelo como a juíza diz, mas não como a juíza, mas também com a nossa mãe e rainha. Eu sou Imaculada Conceição, não duvidem disso. E aí, nós acreditamos na nossa fé que a Virgem Maria é concebida sem o pecado original e ela foi assunta ao céu, corpo e alma. É o quarto mistério do texto glorioso que nós rezamos. A assunção da Virgem Maria ao céu em corpo e alma. E nós, quem reza o rosário, quem reza o texto, sabe disso, né? Que é o quarto mistério glorioso. Então a gente medita os 4 mistérios, porque a Virgem Maria foi assunta ao céu. E pronto, é a nossa fé. E a Virgem Maria bateu e corroborou isso na nossa vida, irmãos. Só que ela foi concebida sem a mancha do pecado original, escolhida por Deus, já bem antes da eternidade, porque já bem antes da eternidade o seu Filho Jesus Cristo também já era Deus. E Deus já tinha um destino por escolher a Virgem Maria, porque nós seríamos redimidos pelo seu Filho Jesus. Então ele precisou de alguém preparada, profundamente santa, cheia de graça, como diz o anjo para ela. E aí o Senhor encarnou no seio dessa mulher. Agora, amados irmãos, então ela foi predestinada desde sempre para ser a mãe do Salvador e a nossa mãe. Agora, vamos entrar na nossa vida. Na carta de São Paulo aos Efésios, ele vai dizer assim para nós: em Cristo Jesus o Pai nos escolheu, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis. Então, amados irmãos, ele escolheu a Virgem Maria com um dom de graça para nós.
Mas Ele escolheu cada um de nós também antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. Ele escolheu cada um de nós também para nós sermos santos e irrepreensíveis, como Ele fez com Adão e Eva, que eram santos também, mas pela desobediência, então eles deixaram o pecado entrar no mundo, e nós, já predestinados também a sermos escolhidos e santos e irrepreensíveis, e infelizmente tomamos o pecado original nas costas, nascemos sem a graça de Deus, a qual, pela redenção que o Senhor fez através do nascimento, da escolha também da Virgem Maria, que viveu todo o processo da escolha antes da criação do mundo, nos deu a redenção, e o Senhor nos redimiu, e pelo batismo nós tomamos novamente a graça de Deus em nossas vidas, nos tornamos novamente filhos de Deus, e somos novamente inseridos na vida de Deus, na divindade. Nossa Senhora já foi escolhida e ela não teve mancha nenhuma de pecado, mas nós trazemos na nossa hereditariedade a mancha do pecado original, e isso nos desgastou, nos corrompeu o nosso corpo físico, e nós mesmo com o batismo, a gente ainda é propenso ao pecado. A palavra técnica para isso é concupiscência. Nós temos a concupiscência para o pecado, infelizmente, por causa da queda dos nossos pais. Mas, amados irmãos, aqui para nós hoje, celebrando a Imaculada Virgem Maria, que assumiu na sua vida todo esse processo de ser escolhida antes da criação do mundo, nós hoje devemos fazer essa escolha também como Nossa Senhora. Já somos batizados, mesmo que temos a concupiscência, nós já somos batizados. Nós recebemos então a graça de Deus novamente. Por isso devemos fazer também a nossa escolha hoje de assumir o que Paulo fala para nós. Nós somos predestinados também antes da criação do mundo a sermos santos e irrepreensíveis. Cada um de nós, cada um de vocês, o Padre, nós temos que assumir dentro de nós hoje essa vivência dessa escolha, dessa predestinação, e nós não fazemos mais na nossa vida, não praticarmos mais o pecado, não buscarmos viver a vida fora de Deus, porque, amados, você é predestinado e escolhido antes da criação do mundo. Olha que coisa mais bonita e linda que Deus nos fala hoje através de Paulo. Você foi escolhido. Talvez você tenha hoje 50, 60 anos, 70, 80, talvez 22 anos, 3 anos, mas você foi predestinado antes do mundo ser criado. Então cada um de nós precisa assumir isso na nossa vida. Você precisa assumir isso para você não mais buscar ficar longe de Deus. Então assuma como Nossa Senhora assumiu: eu sou predestinado, eu sou escolhido antes da criação do mundo. Infelizmente os nossos pais nos deram a desgraça, mas nem por isso nós devemos viver fora da graça de Deus, como desgraçados no sentido fora da graça de Deus, porque você é o quê? Predestinado, você é escolhido. Então faça a sua opção, como a Virgem Maria o fez, sendo Imaculada Conceição, mesmo sendo predestinada, mesmo sendo escolhida antes da criação do mundo, mas não foi só ela, você também foi, e ela viveu e assumiu tudo isso, mas ela por uma graça especial de Deus, porque foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador. Mas nós também somos convidados a viver na predestinação e na escolha de Deus, a gerarmos Jesus também, como Nossa Senhora gerou para toda a humanidade, e nós também gerarmos Jesus para as pessoas que precisam ver Jesus em você, ver Jesus em cada um de nós, porque você vai assumir a sua escolha, a sua predestinação antes da criação do mundo, porque você foi escolhido. Você foi escolhido como Nossa Senhora. Viva isso na sua vida, meu irmão. Viva isso na tua vida, essa escolha, essa predestinação como Nossa Senhora. Fuja do pecado, viva na santidade, viva no amor de Deus, viva na amizade com Ele, porque o pecado nos afasta de Deus, nos torna inimigo de Deus. Eu tenho certeza que aqui ninguém quer ser inimigo de Deus, todos nós queremos ser amigos, e mais do que amigos somos filhos dele. Então assuma essa predestinação na sua vida a partir de hoje, e sempre quando tiver o pecado à sua porta, lembre-se: eu sou predestinado, eu sou escolhido, antes deste pecado, antes dos meus pais
pecarem lá no passado, eu sou destinado à santidade, a ser irrepreensível e santo. Não vou querer isso mais, porque não faz parte de mim, não é meu. Faça como a Virgem Maria. E aí, amados irmãos, quando nós ouvimos hoje a Virgem Maria, o anjo anunciar a Virgem Maria, e no finalzinho do Evangelho nós ouvimos Nossa Senhora dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E olha que interessante, nós celebramos a Imaculada Conceição da Virgem Maria, e nossa primeira leitura, falando da queda dos nossos pais, mas para dizer que nós somos predestinados antes de tudo isso, antes da queda dos nossos pais, nós somos predestinados como Nossa Senhora foi, e ela, através do seu sim, nos resgatou e nos trouxe novamente a graça de Deus. E quando nós assumirmos que somos predestinados e escolhidos por Deus, pelo Pai, antes do mundo ser criado, você, quando ouvir esse evangelho aqui dizendo, Nossa Senhora, dizendo, termina no versículo 38, Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, quando você estiver ouvindo essa frase do evangelho, de que você estiver participando da missa, você troca o nome de Maria e diga o seu nome, porque você vai viver essa santidade e essa irrepreensão que você precisa viver, porque você sabe que foi predestinado e escolhido para isso. Aí você vai dizer então assim, quando dizer Maria então disse, você vai dizer assim, eu vou dizer o Padre Humberto então disse: eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, porque eu sou predestinado, eu sou escolhido, como a Virgem Maria o foi. E ela agora aqui está dizendo isso para Deus, porque ela tem consciência, sabe que foi predestinada e escolhida. Você também, eu também. Quando estivermos ouvindo Maria, não pense que foi só a Virgem Maria, porque muitas vezes a gente também pensa que essa frase aqui é só para um chamado de vocação específica, sacerdotal, religiosa. Não, porque todos nós somos chamados a fazer a vontade de Deus segundo a sua palavra e sermos servos dele, como a Virgem Maria. E por saber que você foi predestinado e escolhido para viver a santidade irrepreensível antes da criação do mundo, hoje você vai dizer com a Virgem Maria: eis aqui o servo, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E vai se lançar nos braços do Senhor, que te escolheu desde a fundação do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé, amados irmãos.